Em discurso da tribuna da Câmara, a deputada federal Bia Kicis relatou que apresentou uma representação eleitoral em Pernambuco em virtude da emissão de identidades estudantis com propaganda eleitoral negativa contra o presidente Jair Bolsonaro. A deputada comparou com um caso em Rondônia, onde a Justiça Eleitoral ordenou a retirada de outdoors com manifestações contra um pré-candidato. A deputada apontou ainda que um perfil da própria Justiça Eleitoral curtiu posts com propaganda negativa contra o presidente e disse: "Nós estamos vendo uma campanha absolutamente desigual, o que já coloca o sistema eleitoral em risco." A deputada acrescentou: "Eu estou falando da desigualdade de tratamento e de oportunidade, porque numa democracia é preciso que haja o livre debate." A deputada Bia Kicis explicou: "Se só um lado pode falar, se só um lado pode elogiar, se só um lado pode xingar, se só um lado pode propagar as suas ideias, inclusive mentiras, e não sofre nenhuma punição por isso, nós já estamos vivendo num sistema que não pode ser chamado de democracia." No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações, promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado ou agressões a políticos convidados a participar. Nada disso é considerado um ato antidemocrático. No dia 7 de setembro, milhões de pessoas foram às ruas para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornaram-se alvo de inquéritos sigilosos alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e ex-presidente do TSE. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, cumprimento Vossa Excelência mais uma vez e gostaria de informar que na noite de ontem eu dei entrada a uma representação eleitoral para o Ministério Público Eleitoral Estadual do Ceará, em razão de carteiras de estudante que estão sendo expedidas por entidades estudantis, tais quais o ESPE, desculpa, foi Pernambuco e não Ceará, o ESPE, o ESC, o ESP, por propaganda eleitoral negativa contra o presidente Bolsonaro. As carteirinhas estão sendo expedidas com esses dizeres: estudantes contra o fascismo, fora Bolsonaro. E isso é um documento oficial, é a carteira estudantil. E recentemente, na cidade de Ariquemes, cidadãos colocaram outdoors com a imagem do Lula, chamando de corrupto, dizendo que ele não é bem-vindo ali. E a Justiça Eleitoral
entendeu que isso se tratava de uma propaganda eleitoral negativa antecipada, uma propaganda eleitoral antecipada negativa com relação a um dos possíveis pré-candidatos, Lula, o ex-condenado, nunca absolvido, né, que ainda propaga mentiras, fake news. Agora, esses dias, ele diz que foi absolvido de todos os crimes. Mentira! Mentira, ele não foi absolvido. Ele foi descondenado de condenações até em terceira instância, condenado por juiz, condenado por tribunal, pelo STJ. Por quê? Por filigranas processuais. Então, ele não carrega a condenação e não vai poder mais ser condenado por causa da sua idade avançada, que os crimes, a prescrição passa a correr pela metade. Então, ele está livre aí, até para concorrer à presidência da República, o que é o maior absurdo, o maior deboche, o maior tapa na cara dos brasileiros de bem. Mas a Justiça Eleitoral entendeu que deputado Paulo Magalhães, que nos acompanha aqui, entendeu que esses outdoors colocados por cidadãos seria uma propaganda eleitoral antecipada e contra um dos pré-candidatos. Então, mandou retirar. Então, e essas carteirinhas, o que seriam, então? Se não propaganda eleitoral antecipada contra. E, aliás, está havendo uma campanha no Brasil para que estudantes que são objeto mesmo de lavagem cerebral nas escolas, são vítimas dessa lavagem cerebral, feita por doutrinadores que não merecem o nome, o título de professor, que é um título honrado. Esses estudantes estão sendo levados a tirar a carteira, o título de eleitor, a partir dos 16 anos, que é facultativo, para votar em massa, para retirarem o Bolsonaro. E o TSE aderiu a essa campanha. Está fazendo uma campanha também para que os jovens tirem o título de eleitor. E quando publicaram que era para retirar o Bolsonaro, o TSE foi lá e curtiu esse tweet. Então, nós estamos vendo uma campanha absolutamente desigual, o que já coloca o sistema eleitoral em risco. E aqui eu não estou nem falando de vulnerabilidade de urna, não vou falar sobre transparência, nada, porque isso virou assunto proibido. Se nós tocarmos nesse assunto, nós podemos sofrer perseguição por parte da Justiça Eleitoral, que já está avisando isso, já está dando todos os avisos. Mas eu estou falando da desigualdade de tratamento de oportunidade. Porque numa democracia é preciso que haja o livre debate. Cada um fale o que quiser. Quem quiser xingar o Lula, xinga. Quem quiser xingar o Bolsonaro, xinga. Quem quiser xingar o Moro, xinga. Tem que ser liberdade para todos. Quem quiser falar bem, elogiar qualquer um desses também, tem o direito de fazê-lo. Qualquer um pode apoiar qualquer tipo de ideologia. Agora, se só um lado pode falar, se só um lado pode elogiar, só um lado pode xingar, só um lado pode propagar as suas ideias, inclusive mentiras, e não sofre nenhuma punição por isso, nós já estamos vivendo aí um sistema que não pode ser chamado de democracia. E aqui, ao contrário do que dizem por aí, né, que apoiadores do Bolsonaro fazem atos antidemocráticos, toda a nossa luta, presidente, é pela preservação da democracia, pelo resgate das instituições tão aparelhadas pela esquerda nas últimas décadas e que hoje já nem fazem mais questão de esconder esse aparelhamento por conta das atitudes, das ações de muitos de seus membros, que está ficando cada vez mais descarado. Então, presidente, eu gostaria de reafirmar aqui, então, que entrei com essa representação e espero que a Justiça dê a essa representação o mesmo tratamento que deu a questão lá de Ariquemes, quando determinou a retirada desses outdoors. Essas carteiras de estudante precisam ser imediatamente recolhidas e
é preciso acabar com esse tipo de propaganda eleitoral e doutrinação que estão fazendo nas escolas contra os nossos estudantes, contra as famílias e contra o Brasil. Muito obrigada.